Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Bom dia, eu sou o Giuliano Esperança e esse aqui é o programa Um Momento, um programa focado em qualidade de vida, saúde, esporte e principalmente você. Domingo passado mostramos as melhores matérias com a nossa retrospectiva e hoje continuamos com mais retrospectiva. Confira! Qual a importância do índice glicêmico? Qual a sua relação com o emagrecimento? E a produtividade física mental sofrerá algum impacto? O cérebro usa exclusivamente a glicose como fonte energética. A hipoglicemia leve gera agitação, nervosismo e fome excessiva, assim como a moderada, a desatenção, irritabilidade, sonolência. A severa, ausência de resposta, convulsões e coma. Qual a importância de você se alimentar de 3 em 3 horas? Agora nós vamos para a rua ouvir a pergunta de um telespectador. A nossa nutricionista Érica Vidal irá responder. O que é índice glicêmico? Índice glicêmico é uma quantidade de amido presente em cada alimento. Esse alimento, vou dar um exemplo para você do pão, tá? O pão, quando ele é ingerido, o que acontece? Ele vira açúcar. De amido, ele passa a ser quebrado, tá? Vamos dizer assim, digerido como um açúcar. Esse açúcar, ele é liberado em nosso organismo. Só que eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo de pão branco e o pão integral. O que seria isso? O pão branco, ele pode ser considerado como um alimento de alto índice glicêmico. E o pão integral seria um alimento de baixo índice glicêmico, de baixo a médio índice glicêmico. O que seria isso? O pão branco, quando você ingere, ele vai dar picos muito altos de açúcar no nosso sangue. Consequentemente, a insulina tem que ser liberada também para poder queimar esse açúcar. Já o pão integral, não. A gente consegue moderar essa liberação de açúcar, tá? Então, a insulina vai queimando, vamos dizer assim, mais vagarosamente o açúcar liberado nesse alimento. O alimento de baixo índice glicêmico é o alimento assim integral, por completo, ele é rico em fibras. Então o que acontece? Vai te dar uma saciedade maior, tá? Você vai ter um açúcar mais biodisponível em seu corpo, assim, por mais tempo. Consequentemente, você consumindo esse alimento de um índice glicêmico mais baixo, você vai ter mais disposição no momento do treino, tá? Diferente daquele alimento de alto índice glicêmico. Como a nossa nutricionista disse, o foco sobre alimentação e índice glicêmico vai abordar essas duas situações de glicemia, a leve e a moderada. Durante o dia a dia, muitas vezes passamos por situações de estresse, nervosismo, irritabilidade e sonolência. Na realidade, prefiro chamar a sonolência como aquela sensação de preguiça. Isso acontece na maioria dos casos, por conta de um erro na alimentação. Os alimentos de baixo e médio índice glicêmico contribuem para manter a glicemia a níveis ideais e automaticamente você ter uma maior performance física e mental durante o dia a dia. Agora vamos para a rua responder mais uma dúvida. Quais os principais alimentos para controlar a hipoglicemia? E os alimentos assim mais importantes, tá? Para você não deixar que esse índice glicêmico dê aquele pico de açúcar em seu organismo. Então vamos fazer uma comparação da batata normal, batata inglesa, tá? E da batata doce. Se você comparar as duas em termos calóricos, você vai ver que é mais ou menos a mesma coisa. Mas quando você fala em índice glicêmico,
A batata tradicional, ela tem um índice glicêmico mais alto do que a da batata doce. Então, o que vai acontecer? A batata tradicional, ela já dá aquele índice lá em cima de açúcar no sangue, que não é interessante para o atleta, para quem faz atividade física e em geral, tá? A batata doce, ela já consegue ter um índice glicêmico mais ameno. Então, o que vai acontecer? Ela vai distribuindo a glicose, o açúcar para o organismo mais vagarosamente, tá? Consequentemente, você vai ter mais disposição para a atividade que você estará praticando. Alimentar-se de 3 em 3 horas impacta positivamente a produtividade física e mental. Muitas vezes, durante o dia, a sensação de irritabilidade, de sonolência, que pode ser confundida com a preguiça, é proporcionada pela ausência da utilização certa dos alimentos. Por isso, alimentar-se corretamente é fundamental para você terminar o dia com a sensação de vitalidade e automaticamente ter mais performance. Mercado Qualidade, um novo conceito, a mesma qualidade. Mais de 2.400 metros quadrados para você e sua família aproveitarem. Venha saborear as delícias do Espaço Gourmet e os saborosos pratos da Rotisserie. No Empório, são mais de 500 rótulos de vinhos e cervejas importados. Aproveite nossas ofertas exclusivas, todas preparadas com carinho para você. Abrimos diariamente a partir das 7 horas. Mercado Qualidade, Avenida 14, esquina com Rua 13, Rio Claro. Beba com moderação. Programa Um Momento. Oferecimento Giuliano Esperança Instituto do Bem-Estar, Rio Claro. Quem está acompanhando o nosso programa, estou aqui com a equipe Bozo d'Água, atuais campeões mundiais em rafting e seleção brasileira também. É minutos, é horas uma prova? Como que é? Quanto tempo dura uma prova? Depende da prova. Que nem, por exemplo, a prova do tiro, que é a primeira prova do campeonato. Esse campeonato durou em torno de 2 minutos e 30. E a última, que é o descenso, deu 47 minutos. Então depende de prova para prova. A de tiro, como é que é pra gente aprender? Tiro é você sozinho contra o tempo. Aí o melhor tempo. Então é contra o relógio. Tomada de tempo, Isso, tá. como se fosse a Fórmula 1, aquela volta lá de tal. Aí dessa tomada de tempo vai sair a prova do sprint paralelo. Aí essa prova, como que é? Paralelo? Isso. Aí são dois botes. Um do lado do outro. Aí você vai eliminando o outro, até você chegar na final. Aí é mata-mata. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Perdeu, tá fora. Volta mais. Tá. Aí depois na sequência vem a prova do slalom, né? Que é uma prova mais técnica, que são as balizas no rio. As verdes e as vermelhas, né? As verdes você passa a favor da corrente e as vermelhas você passa por fora e contorna por dentro. Tá. Se algum integrante ou bote tocar na baliza, você toma 5 segundos no tempo final. Entendi. Se algum atleta passar por fora da baliza, 50 segundos no tempo final. Quanto pesa um bote desse? 70 quilos. 70 quilos. Tá. E a manutenção dele, esse bote de vocês, como funciona? Tem a Zephyr, que é uma empresa que... Como chama? Zephyr, que fabrica esses botes em São Paulo. Eles estão apoiando a gente, eles fazem a manutenção dos botes nossos para entrar no apoio. Agora no Mundial, como a gente ficou um tempo antes, e se a gente quisesse treinar esse tempo antes, a gente tinha que locar um bote lá. O aluguel do bote estava muito caro, custava $100 o dia. Lá na Nova Zelândia. Aí pra gente Vocês não tinham equipamento lá? Aí estava inviável pra gente locar esse bote todos os dias. Os né? equipamentos só estavam inclusos a partir do dia 17, que era o treino oficial. Aí 17, 18, 19... Não, 18, 19, 20, que eram os treinos oficiais, estava incluso o bote. Mas peraí, Só que todos os dias antes, e as outras equipes? Tinham? não, ninguém tinha. Ninguém tinha Tinha bote que lá? pagar. Tinha que pagar. Mas eles tinham... Tinha. O Japão tinha comprado deles. Eles tinham Chile o bote tava com do deles. campeonato. Peraí, então vocês foram campeões e outras equipes com tempo de treino, com disponibilidade de verba, A gente O foi bote uma, da prova. com a o gente bote foi da uma das prova. únicas equipes que ficou treinando antes, esses 10 dias antes, com um bote totalmente diferente do bote da competição. Que esses botes que a gente usa aqui no Brasil a gente chama de PVC, que é um material um pouco mais liso. E os botes que eles tinham lá era de raiba, que é uma borracha que tem bem mais atrito nas pedras. Então a gente ficou treinando com esse bote que era liso, a gente estava fazendo um tempo bom com ele,
Só que preocupado com nós, quando a gente pegar o bote da competição, como será que vai ser nosso tempo? Aí todas as equipes estavam treinando com o bote que ia ser da competição. O nosso bote que nós levamos tá Gostaria até de fazer um paralelo aqui. Metade. Gostaria de fazer um paralelo aqui. Ó, eles estão falando o seguinte: eles fizeram treino com um bote diferente do que era da competição. É que nem um maratonista, você que é corredor de rua, treinar o ano inteiro para uma maratona com um calçado, chegar no dia da competição usar outro. Olha a habilidade, a determinação que esse grupo tem, porque eles treinaram com material diferente do que era a competição e ganharam. E eu fico aqui até chocado, desculpa me falar, de ver, né, a falta de apoio de um esporte que ganhou, que representa uma equipe há 10 anos. A Bozo d'Água tem 10 anos. Né? O que fez a diferença para vocês? Usar um material diferente e ainda assim serem campeões. O que foi? Como é que foi? Porque vocês tiveram que ter quebraram um paradigma ali, treinaram com uma coisa e usaram outra durante a competição. Quem foi a voz do comando ali que falou, não, olha, vamos ter que usar essa estratégia, não usar aquela, porque o bote segura mais nas pedras? Como é que foi isso? A gente tá falando isso desde o começo, a sintonia da equipe tá tão grande, hoje é muito mais cabeça, muito mais experiência, então todos se falam entre nós, falam entre si, conversam entre os lados, então a gente tem estratégia para tudo hoje. A gente foi para a última prova que era do descenso, a gente até então tinha treinado só com o rio baixo, e no dia estava bem alto, muito mais alto do que a gente tinha treinado, então a gente já foi com estratégia. Se estiver baixo, a gente vai trocar um atleta por outro, que é a diferença dá 20 quilos de peso. E a gente já tem o problema do bote. Se o rio estiver alto, a gente mantém o que foi treinado. Então a gente conhecia conhecia quase todas as linhas do rio, por ter treinado contra o bote, nessa prova específica do descenso, né? Só que no dia estava muito mais cheio e a gente estava contra o bote. A gente teve um dia para usar esse bote da prova, um dia e uma descida. Então é complicado, você tem que montar estratégia em cima de estratégia, então a estratégia nossa é largar e ir na frente o tempo todo. A partir do momento que a gente fosse ultrapassado, já estava na cabeça de cada um, o Japão passou, já gritou, ó, é só seguir os caras agora. O Japão passou nós na segunda corrida, a gente foi seguindo eles até a água plana, água parada, que é o que a gente chama de remanso. E a hora que eu na água parada, a gente falou, ó, agora então tem que passar, é nós, é o que a gente treina. E aqui você vai poder visualizar depois, sentir. A gente só treina em água parada justamente para a logística nossa, não dá pra pegar a corrideira. Então a hora que caiu naquela água, colocamos de lado, passamos e fomos embora. Eu tô cada vez mais encantado com o trabalho de vocês, tá? Tô falando sério, tá? Uma pergunta. Suplementação. O que vocês usam de suplemento nutricional? Nós vamos responder. A suplementação nossa hoje é a base de macarrão, sardinha e queijo. No Mundial foi isso. A gente tem o apoio do supermercado Global, né? Que são nossos amigos, nos ajudaram muito. Você vê, foi fundamental na nossa suplementação, o espaguete. E a gente acabou levando 80 pacotes de macarrão, 80 sardinha e 80 queijos. Só que uma parte nós perdemos na alfândega lá na Nova Zelândia. Eles tomaram da gente. Não podia entrar. Mas essa foi a nossa alimentação. Aí leva paçoca. Que é a sobremesa. Paçoca, chocolate. Deixa eu fazer uma pergunta. Ó, eu falei suplementação nutricional, pensei em ouvir aminoácido, proteína, mas não existe. Nada. Aqui é só no macarrão, ó. Tá até pequeno agora. O que essas empresas estão esperando para ajudar essa moçada aqui? Empresa de macarrão, né? Eu acho legal assim, que se a gente parar para pensar, a base de alimentação, tá? Posso falar isso um pouquinho porque eu sou formado em educação física, tenho experiência em fisiologia do exercício, então posso falar um pouquinho de propriedade. Eles estão com carboidrato e com a proteína, certo? Agora, cadê a suplementação pré-treino? Né? Quer dizer, os aminoácidos essenciais para contribuir na formação de proteína muscular. Tem que vir do chocolate, da paçoca. Tem que vir vem na experiência de vocês só. Essa é uma pergunta que eu quero que todos respondam, tá? Zé, o maior medo? Olha, medo, não sei se é medo, mas acho que antes da prova, antes da primeira prova, aquele friozinho na barriga que dá.
E eu acho que é isso, é mais um fiozinho na barriga. Confio muito nos caras que estão comigo, estão todos os dias a gente treina junto, confio em Deus. Então acho que medo em si não tem. Até nesse último campeonato tomei um caldinho na última corrida, os caras estavam tudo lá esperando pra me resgatar, então tô sossegado. Dando risada, né? Dando risada. Coré, Acho que o medo é não poder competir, né? Se alguém chegar lá, se machucar, só eu ver todo o trabalho que foi feito, poder realizar naquele momento. Fabinho. Vixe, eu já tava pensando aqui, né? Eu separo dois medos. O medo da competição em si, que é o que você falou mesmo, a lesão, de todo o tempo, o treinamento, o ano de trabalho chegar lá não poder competir. E o medo que é mais pessoal, que é o medo do ser humano, né? Você não sabe o que a pessoa pensa, o que ela vai fazer, o que ela pode agir. A gente teve algumas provas que houve algumas pessoas agiram de má fé lá. Então, seriam esses dois medos, do ser humano e de não poder competir por causa de uma lesão. G? Ó, Seria isso mesmo. E tem mais um medo assim de não alcançar o objetivo também, que foi treinado o ano inteiro e chegar lá não alcançar, que era o primeiro lugar. Então sempre a gente fica... Mas é bom sempre ter esse pé atrás para você não... O medo, de uma maneira bem utilizada, ele é importante, né? Muito. Porque a ausência dele seria um perigo, né? sem nada, não dá. É. Menosprezou. Eu acho que a gente tem que respeitar as leis da natureza e do universo, né? Com certeza. Muito bom. E você que vai remar com a gente agora, qual que é o seu medo? Meu Agora medo? nós vamos fazer uma pergunta pra você. Ótima pergunta. Eu sempre fui uma criança muito medrosa, é verdade. Então acho que eu inicialmente estava com medo, falo para a câmera, eu estava com medo inicialmente. Porém, a história de vocês é tão bacana que se falar que eu tô sem medo é mentira, mas eu tô me sentindo encorajado e confio em vocês. Mais uma vez, parabenizá-los. G, parabéns pelo trabalho. Coré, parabéns por toda a história. A equipe foi criada por você e mantida até hoje pela sua competência, né? Como hoje a gravação é especial, nós vamos proporcionar um treinamento especial para você. Porque normalmente o treinamento é em água parada, não tem perigo nenhum, né? Seria só se der um piripaque na pessoa, uma parada aí. Então hoje, como é um dia especial, nós vamos treinar com você vai passar um dia treinando e no finalzinho a gente vai fazer um batismo para você, que é o dia especial, e pro Zé, que é aniversariante. Beleza? Beleza, combinado. Combinado? Então, bora. Vamos lá? Mas você tem que pegar o seu equipamento, né? Senão... with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your 2 feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your 2 knees, baby. O Brasil tem muitos sabores. Sabores que combinam com tudo, em todos os momentos, com toda a nossa gente. Essa gente que inventa, faz e vive feliz. Onde tem Brasil, tem sabor. Onde tem sabor, tem Disa. Estamos entrando agora na parte do rio e é muito bacana, acompanhe. Rio Jacaré-Pepira. Com a equipe Bozo d'Água, 4 integrantes, o Fabinho, o Zé, o G e o Coré. Faltam mais 6. Vamos entrar na água aqui e ter uma experiência um pouquinho do que é a história de vitória dessa equipe campeã mundial na Nova Zelândia em 2013. Bora! Rio, agora estou junto com vocês. Tem algum lema, tem alguma conduta, como que é?
sempre tem um respeito com a natureza, então a gente sempre pede uma proteção a Deus, então a gente sempre faz uma oração. Depois tem nosso grito de guerra, que é todos, um por todos e todos por um. E 1, 2, 3, pouso d'água. Se estamos no Brasil é Brotas, e se estamos fora gritamos Brasil. Legal. Vamos em frente? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Um por todos, um por todos, um por todos, pouso d'água, 1, 2, 3, Brotas! Sentiu a energia da galera? Aí a gente cumprimenta um por um assim, já na mão e olhando na cara, que tipo, agora é agora. Agora é a hora, agora vai, é o que tem agora. Eu fecho o programa de hoje com um vídeo muito bacana que vocês vão acompanhar. É um vídeo que acompanhou gestantes e o nascimento dos bebês durante o processo de transição de exercício físico e gestação. É um vídeo que reflete o nosso trabalho em equipe. Idealizado pela minha esposa, vocês vão ver que é um vídeo emocionante e que reflete muitas pessoas envolvidas, desde a parte de produção, a parte da nossa produção, aqui agora, a produção da música e o envolvimento das mamães e dos seus abençoados bebês. Fico aqui extremamente grato a vocês, ao meu sábio mestre, a todos que têm proporcionado a mim estar aqui caminhando. Que 2014 seja simplesmente magnífico e principalmente cheio de fé e abençoado por Deus. Muito obrigado e até 2014.
Que os seus passos sejam meu caminho, que os seus braços me envolvam de carinho, que todo dia eu te encontre, enquanto o sol se esconde no horizonte. Que a tua presença seja minha casa, porque teu fogo acende minha brasa. Que todo dia eu te encontre, enquanto o sol se esconde no horizonte.